Entre os símbolos esotéricos e os jogos de poder ou de influência, a maçonaria é uma instituição sujeita aos movimentos sociais e políticos, naturalmente. Mas como surgiu, o que é, o que representa? Assim que foi ouvir 3 historiadores que fazem o retrato de uma das mais controversas organizações. Destruído pelo terremoto de 1755, extintas as ordens religiosas, o antigo convento da Santíssima Trindade transformou-se numa cervejaria e gravou nas paredes um ambiente cultural da época. Os historiadores posicionam a origem da maçonaria em Inglaterra, no dialbar do século XVIII, depois de guerras religiosas e civis. E ela surge como um espaço onde pessoas com confissões diferentes, com opiniões políticas diferentes, se podiam encontrar, podiam conversar e podiam encontrar denominadores comuns. Na Europa dominavam as monarquias absolutas, privilégios e privilegiados que limitavam a liberdade de pensamento no dialbar do iluminismo, quando a ciência se assumia perante a religião e os povos desenhavam encontros entre culturas. Desenhando-se então a possibilidade de haver uma mudança de fundo que permitisse criar uma sociedade mais justa e mais fraterna, houve um conjunto de homens idealistas inspirados naqueles modelos organizacionais das corporações medievais, dos pedreiros livres, que construíam as catedrais, mas que desenvolveram segredos de construção, criaram também lojas, artífices do espírito, e desenvolveram também o segredo, como forma de proteção, dado que as suas ideias eram altamente revolucionárias. A maçonaria nasceu em contexto religioso quando o ateísmo não tinha expressão. Os membros professavam uma religião e encontravam como denominador comum a figura do grande arquiteto do universo. Uma entidade, chame-se Deus ou não, mas uma entidade que, acima de tudo, corresponde a um mundo organizado, que se pode descodificar, que está organizado mediante regras de sabedoria. E é essa sabedoria que qualquer indivíduo pode, aperfeiçoando-se, atingir em melhor ou menor grau. A iniciação para o aperfeiçoamento pessoal dos membros da maçonaria está simbolizada nos templos, das mais variadas formas, como a pedra em bruto e a pedra polida. A iniciação não é mais do que um conjunto de práticas que transportam alguém de um estádio para outro, de uma situação para outra, em que a pessoa, continuando a ser a mesma, se transforma noutra. Num sentido muito antropológico, o rito é a porta de acesso a uma comunhão, neste caso, de sabedoria, em que, enfim, que todos os que participam do rito, de facto, têm acesso a essa sabedoria, a uma aproximação cada vez maior a formas mais puras. A romã da diversidade e da pluralidade, as 3 virtudes, sabedoria, força e beleza, das trevas à luz, o contraste da lua e do sol, mulher e homem, mas também a religião do Antigo Egito, o triângulo 3 lados, número 3, várias interpretações, o olho que remete ainda para o Egito, o esquadro da retidão e da moralidade, o compasso da exatidão e da justiça, o avental do trabalho. As leituras podem ser outras, mas na reflexão filosófica e na ampliação do conceito de mundo e de conhecimento, a maçonaria criou uma liturgia própria. Mistérios do polichinelo, não há mistérios nenhuns, quer dizer, a internet divulga tudo, quer dizer, eu farto-me de rir muitas vezes quando se fala nessas coisas. Quem está lá dentro não está a fazer nada que quem está de fora não veja, mas tem algo essencial, que é o vivenciar a coisa. Todas as sociedades humanas, desde a mais remota pré-história até hoje, vive mergulhada em rituais. A maçonaria é uma organização ritualista. Eu não posso dizer que a maçonaria seja uma religião, mas é uma religiosidade. Tem traços que implicam inevitavelmente uma dimensão de religiosidade e de espiritualidade. Portanto, não há mistérios nenhuns. Esses mistérios são tretas. Aos símbolos ligam-se ideias, das ideias nascem projetos e fraternidades. Perseguida durante séculos, a maçonaria resguardou-se no secretismo. O movimento estaria ligado a grandes mudanças, do liberalismo à Revolução Francesa, da queda de monarquias a grandes debates filosóficos e pela defesa dos direitos individuais. Liberdade, igualdade, fraternidade. A tríade de ideais que a Revolução Francesa iria eternizar. Mas a maçonaria nunca deixou de ser limitada a uma elite que na prática também facilita a ascensão social. Não é um movimento filosófico ou religioso que esteja aberto a toda a gente. Há todo um processo de seleção, de iniciação, em que, inevitavelmente, poder-se se calhar dizer que quem entra, em certa medida, já é uma elite. Tem a ver com elites, mas não são elites económicas, no sentido de poder económico, mas de pessoas, efetivamente, que tivessem uma certa capacidade até para compreender a própria maçonaria e os ideais da própria maçonaria. Não era qualquer pessoa, obviamente,
que estaria nessas condições. E depois há os laços da fraternidade, que sejam laços definidos dentro de loja, ou sejam apenas exteriores, porque as pessoas se reconhecem, acabam por efetivamente resultar numa ascensão, ou numa inevitável ascensão. A maçonaria perderia a sua essência se toda a população fosse maçom. O historiador José Eduardo Franco organizou um compêndio de instituições históricas portuguesas que juntou ordens religiosas e maçónicas. Não faltou quem lhe dissesse que era impossível. A maçonaria portuguesa esteve no embrião da Primeira República, acumulou erros e equívocos, internos e de percepção. Era também o tempo da ampliação dos extremos sociais e políticos, das imagens negativas. A maçonaria enquadra-se nesta rede de instituições sociais que foram motores da história, que influenciaram em determinadas fases com maior influência e impacto, noutras fases com menos, mas num jogo de concorrência que por vezes era saudável, por vezes era conflituosa. Já o historiador António Ventura rejeita a ideia de uma obediência na maçonaria que se sobrepõe aos deveres constitucionais e dá o exemplo da Primeira República. Estou a pensar no caso da Constituição de 1911. Havia uma comissão da maçonaria para estudar a Constituição, a futura Constituição. Nem sequer a maçonaria apresentou um projeto de Constituição. E apareceram 11 projetos diferentes, quase todos de maçons. Portanto, o que mostra que cada um agiu de acordo com a sua consciência e com as ideias que tinha em relação à Constituição e não obedecendo a uma diretriz enviada que não corresponde à realidade. A obediência remete para a questão do rito mais do que para uma questão, se quisermos, legal ou política. Agora, a obediência resulta sempre num problema perante o Estado democrático, em que, por exemplo, até no próprio mundo partidário, a obediência tem os seus limites que têm que ser equacionados. Silenciada no Estado Novo, a maçonaria portuguesa nunca deixou a matriz. Influenciar o modelo de sociedade é um dever de maçom, enquadrado pelo professor de Ciência das Religiões Paulo Mendes Pinto, no contexto de qualquer outro grupo do género. Tal como todos os movimentos iniciáticos, visa influenciar o indivíduo, visa o aperfeiçoamento daquele que pertence. Na medida em que visa o aperfeiçoamento daquele que pertence através de determinadas ideias, inevitavelmente influencia o mundo. Qual é a instituição que não visa influenciar a sociedade? Agora depende da forma, ou melhor, dos objetivos. Se não prosseguir o bem comum e pensar na sociedade como o seu todo, e se servir só aos interesses do seu grupo, isso é moralmente condenável e é politicamente e é inadequado ao exercício de uma função política. Mas isso aplica-se ao maçom, como ao católico, como ao benfiquista, como ao sportinguista, como ao portista, etc. Faz sentido contaminar a sociedade com esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, etc. Agora, usar isso para outros fins, de conquistar poder, isso não. Aliás, isso considero eu que é profundamente antimaçónico. Em Portugal há duas grandes obediências com ligações internacionais. A mais antiga, o Grande Oriente Lusitano, aceita ateus nas irmandades que juram sobre a Constituição. A maçonaria legal regular de tradição anglo-saxónica pressupõe os princípios das origens, com a crença numa religião e o juramento sobre um livro sagrado. De há 20 anos para cá, registaram-se dissidências nesta obediência e houve um aumento do número de lojas, o que reconfigurou o cenário da maçonaria em Portugal. A situação a partir da década de 90 foi a proliferação de obediências. O que levou inevitavelmente a uma entrada de membros, se calhar menos pensada, menos bem gerida, se quisermos usar uma linguagem cristã católica, uma evangelização menos conseguida e, portanto, a criação de núcleos, eventualmente de lojas, pelo menos de indivíduos que só lá estariam para conseguir intentos pessoais. Em todas as instituições há sempre aqueles que agem de uma forma coerente com os ideais que profetam e há sempre aqueles, naturalmente, que também falham. Não está imune, pelo contrário, mas isso é válido para qualquer agremiação. Na retaguarda da vida política portuguesa nasceram, entretanto, duas dinâmicas de alegada influência, que os historiadores entendem tratar-se apenas de estereótipos ampliados. Pois, obviamente, a maçonaria está presente em diversos partidos. Estará mais presente no Partido Socialista, no Partido Social Democrata, no CDS também. Mas mesmo em partidos mais à esquerda, também encontramos elementos desses partidos que pertenceram à maçonaria. Há dois pivôs que são objetos de movimento anti-forte,
que é a maçonaria e Opus Dei. De um lado a maçonaria, do outro lado a Opus Dei. Todos os grupos que, no fundo, apelam a uma fraternidade entre membros resultam inevitavelmente em grupos de interesse. Muito daquilo que é dito, etc., resulta dessa construção estereotipada, resultante da construção de uma imagem negativa. Mas também de dados concretos. Sim, naturalmente, não há fumo sem fogo, mas isso para todos os efeitos. Os mitos constroem-se mitos negros, mas os mitos têm sempre uma base assente na realidade. Nasceram numa tradição masculina, mas hoje há também lojas mistas e femininas. Os candidatos sujeitam-se a ritos simbólicos com princípios de mudança de vida e lealdade. À semelhança das organizações religiosas, só deve entrar quem fizer a prova de ter passado por uma iniciação que, na tradição conhecida da maçonaria, deve ser de progresso em sabedoria.